Olá pessoal, aqui é Jean Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo irei falar sobre a derrota do Grêmio por 2-0 para o Flamengo na Arena, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre esse jogo. Vejam se vocês concordam com elas. Novamente não jogamos nada, mas vamos ser justos. A gente começou o jogo dando um gol para eles. A gente deu um gol para eles. A gente pegou e disse, tome Flamengo, inicie o jogo ganhando de 1-0, porque o Edenilson deu um presente para eles. O Edenilson deu um presentaço para eles. E o pior de tudo é que o Wagner Leonardo ia cortar aquela bola. Aquele desvio do Edenilson fez simplesmente ela cair no pé do Arrascaeta. Foi a assistência do Edenilson para o Arrascaeta. Essa foi a pior partida do Edenilson com a camiseta do Grêmio. Em 10 minutos de jogo, o Edenilson já tinha participado de um lance infeliz e recebido amarelo. Hoje ele fez uma partida para esquecer. Ou melhor, para lembrar. Para lembrar exatamente o que não deve ser feito por um jogador de futebol quando estiver em campo. Essa foi a primeira consideração. O Flamengo iniciou o jogo ganhando de 1-0. A gente deu um presente para eles. Segunda consideração. Grande parte da torcida já está falando sobre a demissão do técnico Gustavo Quinteros. Sobre a demissão dele, eu vou ser direto. Eu não vou falar novamente porque eu já deixei muito bem explicado num short que eu fiz. Se você quiser saber a minha opinião completa sobre esse assunto, basta ir no meu short onde eu disse Demissão de Gustavo Quinteros, explicando o fato. Esse é o título do short. Lá vocês vão encontrar a minha opinião completa. Porém, quem não viu e está vendo esse vídeo, vou explicar aqui de forma resumida. Gente, no futebol brasileiro e até no mundo, nenhum técnico se mantém sem resultados. Independente de ter desempenho ou não, o que segura técnico nos cargos são os resultados. E todo mundo sabe o que vai acontecer se os resultados não virem. O futebol é simples. São os resultados que vão dizer se ele permanece ou não no Grêmio. Então isso não é uma coisa que eu esquente a cabeça. Porque pensem comigo, gente, se os resultados aparecerem, ele vai permanecer. Então, nessa questão, não importa se o cara quer que ele permaneça ou não, é os resultados que vão dizer. Se ele ganhar do Mirassol, ele fica, se ele ganhar do Inter, ele fica, porém, sempre tem um limite para maus resultados. E aí sim, fazendo um prognóstico em base da minha opinião, eu acho que se ele não ganhar do Mirassol e não ganhar do Inter, ele será demitido. Tem grandes chances dele ser demitido após o Grenal, se ele tiver sucesso nesses dois jogos, Mirassol e Inter. Mas volto a repetir, se ele ganhar, ele fica. Então, nesse momento, não vou dar tanta ênfase para essa discussão. Vou esperar para ver os resultados. São eles que vão dizer. Terceira consideração, essa formação da equipe em campo. E para mostrar algumas coisas sobre ela, eu trouxe alguns números da partida que eu anotei. O Grêmio teve uma leve melhora, pelo menos nos números, por causa dessa formação. Tem que ser sim 4 jogadores no meio campo. Aí tu pode jogar no 4-4-2 ou qualquer outra variação, mas precisam ser 4 jogadores no meio campo. O único acerto do Quinteros hoje na partida inteira foi sacar esse ponta e colocar mais um jogador no meio campo. Mas precisou pegar um adversário forte para ele fazer isso. Já era para ele ter feito isso há muito tempo. Já era para ele vir jogando nesse esquema há muito tempo. E aí talvez os jogadores desse esquema já estivessem prontos para enfrentar grandes equipes. Os números são os seguintes, gente. Até os 20 do primeiro tempo, estava uma partida parelha. O Flamengo tinha apenas uma finalização, o gol que a gente deu de presente para eles, mas o Grêmio também só teve uma. Porém, na posse de bola, o Flamengo estava melhor. Até esses 20 minutos, o Grêmio estava com 30% de posse de bola e o Flamengo estava com 70%. Mas isso eu já atribuo à qualidade dos jogadores. Não tem como comparar. O elenco do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo é extra classe. Temos que admitir que é muito melhor que o nosso. Apesar de a gente ter bons valores, o Flamengo tem muito mais. Hoje, simplesmente, os caras tinham Everton, Cebolinha e Pedro no banco. Gente, é um mundo totalmente oposto do Grêmio. Então, essa diferença de posse de bola, eu atribuo à qualidade dos jogadores do Flamengo. Porém, aos 38 minutos do primeiro tempo, após terem passado 18 minutos, a posse de bola do Flamengo, que era de 70%, caiu para 58%. E a do Grêmio, que era 30%, subiu para 42%. Já começou a ficar mais equilibrado ainda. E até então estava somente 1-0 para o Flamengo
em um gol que a gente deu para eles. E no final do primeiro tempo, ao encerrar 45 minutos, eu não sei se foi o Grêmio que se impôs mais ou se foi o Flamengo que tirou o pé. Mas quando acabou o primeiro tempo, o Grêmio terminou com 53% de posse de bola e o Flamengo 47%. E o número de finalizações do primeiro tempo, 5 para o Grêmio, 4 para o Flamengo. Então vocês notaram que até foi meio parelho sim o primeiro tempo. E o que eu atribuo isso? A essa formação de equipe, com 4 jogadores no meio campo. Mas repito, eu vejo essa melhora atribuída apenas à formatação da equipe em campo. Porque quanto ao técnico, ele está devendo muito, muito mesmo. Eu acho que qualquer outro técnico poderia render muito mais jogando com essa formação de equipe. Até o momento, o Quinteiro está totalmente perdido. Repito, hoje ele colocou a melhor formação em campo, mas não soube extrair nada dela. Terceira consideração. Sobre a arbitragem, gente. O que eu gostaria de falar é que eu já vi muito pênalti contra o Grêmio ser marcado desta mesma forma. Mas muito pênalti já foi marcado assim contra o Grêmio. Então não é nem questão de opinião sobre a arbitragem. É questão de opinião sobre o que eu tô vendo. E eu já vi vários lances assim contra o Grêmio serem marcados. Contra o Grêmio sempre é pênalti. A favor do Grêmio, esse lance nunca é pênalti. É uma tristeza esse 2 pesos e 2 medidas. É uma tristeza. Cada dia eu me indigno mais com a arbitragem brasileira. Se é que isso é possível. Mas eles se superam jogo após jogo. E nem falo de errar ou acertar. E sim essa porcaria de critérios. Que para um é e para outros não é. Quando é para algum time do eixo, a gente nota umas diferenças em avaliações, né? As diferenças em lances interpretativos, então revolta muito. Mas resumindo é isso. Eu não vou colocar a atuação do Grêmio com responsabilidade na arbitragem. Mas fica aqui o meu registro de indignação com a arbitragem brasileira. Outra questão que eu vou falar aqui, gente. Eu não estou dizendo que o Arezzo é um jogador melhor que o Bright White, mas por características, e até por ser um jogador mais jovem, o Arezzo se movimenta muito mais que o Bright White e dá muito mais intensidade ao jogo. Faz o abafa na saída de bola dos adversários muito melhor que o Bright White. Na minha opinião, o Bright White vence em alguns requisitos e o Arezzo vence em outros. Então, em algum momento da partida, eu teria colocado o Arezzo em campo. E é essa a minha principal crítica ao Quinteiros hoje. Já vou falar aqui, ó. Se o Arezzo não entrou porque está com algum problema muscular ou está sentindo, aí ignorem o que eu vou falar. Mas se o Arezzo não entrou hoje por opção do técnico, bom, meu amigo Quinteiros, aí fica difícil te ajudar. Porque se foi opção tática, tu foi extremamente burro. Repito, extremamente burro. O Grêmio precisava de movimentação entre os zagueiros do Flamengo ainda quando estava 1-0, para ter esperança de buscar esse empate, e tu não colocar ele em campo em nenhum momento. Deixar o principal goleador dos últimos jogos no banco, aí tu não se ajuda também. Não colocar o Arezzo em campo foi um absurdo sem tamanho. Não tem explicação. O Grêmio precisando de gol, o Grêmio precisando de intensidade. O cara foi extremamente bem nos últimos 4 jogos. Qual é o prêmio? Se quer entrar na partida. Não, Quinteiros. Por favor. Que burrice. Para mim, esse foi teu principal erro hoje. Bom, gente, sobre o jogo é isso. Não tem muito o que falar. Foi uma partida fraca no geral. E agora vamos ao meu top 3 de melhores em campo. Ou menos pior, como preferirem. Bom, gente, como a partida foi muito fraca, algum outro jogador que fez um pouquinho a mais já merece um destaque. E teve aqui 2 lances que foram muito importantes para o Grêmio. Por isso eu coloco esse jogador como melhor em campo. O lateral esquerdo, Lucas Esteves. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que o Grêmio no começo do jogo teve apenas uma chance? Foi de uma falta sofrida na entrada da área do Flamengo. Não lembro exatamente se foi o Cristaldo que sofreu. Mas quem achou o jogador do Grêmio livre na entrada da área do Flamengo e deu o passe foi o Lucas Esteves. Ele ajudou a criar uma boa chance de perigo para o Grêmio no primeiro tempo. Então, como eu disse, em uma partida fraca, esses pequenos lances já ajudam a eleger o melhor em campo. E o outro lance que o Lucas Esteves foi fundamental para pelo menos manter o Grêmio vivo na partida foi um lance ainda no primeiro tempo que o Bruno Henrique estava cara a cara com o goleiro. O Lucas Esteves deu um pique da lateral, mas um pique que roubou a bola do Bruno Henrique antes dele bater na bola. Quando o Bruno Henrique estava recebendo o passe, o Lucas Esteves já estava vindo desesperado em direção a ele para roubar a bola.
Foi aquele famoso gato que ninguém avisa quando vem ladrão. E foi providencial. Quando o Bruno Henrique se deu conta, o Lucas Esteves já tinha chutado a bola para escanteio. Ali, se o Flamengo faz 2-0, seria um filme de terror. Talvez o Grêmio tivesse levado até mais no segundo tempo. Então, como eu disse, o Flamengo não fazer o segundo dava uma esperança ao Grêmio do empate. E o Lucas Esteves foi fundamental nesse lance. Então, para mim, o melhor jogador em campo contra o Flamengo foi o Lucas Esteves. Porque, como eu disse, o Grêmio fez uma partida fraca no geral. Segundo melhor em campo foi o Alisson. É isso mesmo. Nos poucos minutos que ele esteve em campo, ele deu aquele chutaço. Foi o jogador do Grêmio que chegou mais perto de fazer um gol no Flamengo. Os outros jogadores não estavam nem conseguindo. Ele conseguiu em poucos minutos. E obrigou o goleiro do Flamengo a fazer uma defesaça, porque a bola tinha endereço. Em poucos minutos em campo, o Alisson fez mais que o Bright White em toda a partida. Repito, não estou comparando o jogador. Estou falando de um desempenho em campo. O Alisson é aquele jogador que nas primeiras oportunidades vai querer buscar muito essa vaga, vai entrar com vontade e hoje ele fez isso. Chegou muito perto de descontar a favor do Grêmio. Então o meu segundo melhor em campo é o Alisson. E o terceiro melhor em campo é o Camilo. Achei que o Vila Sante fez uma partida fraca, o Edenilson fez uma partida tenebrosa, o Cristaldo tem seus lampejos, mas não é um jogador intenso o tempo todo. Então aquilo que eu expliquei no começo do vídeo, do Grêmio ter feito um leve enfrentamento com o Flamengo, acho que foi devido à boa marcação do Camilo. Teve um carrinho que ele deu na lateral e foi providencial. Era um contra-ataque extremamente perigoso do Flamengo. Eles iam sair em vantagem numérica. Teve outros lances que o Camilo deu carrinho também, que eu gostei, agora não me recordo, mas foram vários. Então acho que sem o Camilo ali, gente, poderia ter sido pior. É forte isso que eu vou dizer, mas sem o Camilo ali no meio-campo, poderia ter sido pior. Foi o único que marcou. Edenilson e o Vila Sante hoje tinham que pedir desculpa pro Camilo, por deixarem só ele na marcação. Então por isso, o meu terceiro melhor em campo é o Camilo. Agora temos um jogo decisivo contra o Mirassol. Por que eu falo decisivo? Porque pode decidir a vida do Quinteiros e do Grêmio. O Grêmio precisa somar pontos. Até o momento está com 3 pontos em 9 disputados. Não podemos deixar bater o pavor. Precisamos urgentemente somar pontos com o Mirassol. Até para ir para o Grenal com um pouco menos de pressão, sendo que o Grenal em si já é uma pressão muito grande. Precisamos pontuar contra o Mirassol, de preferência fazer os 3 pontos e depois irmos decidir nossa vida contra o Inter. Porque é o que eu digo, tudo é resultado. Porque como eu falo, 9 pontos em 5 jogos, tá ok. Para um começo de trabalho tá ok. Mas o problema é se não ganhar esses 2 próximos jogos. Porque 3 pontos em 15 disputados, aí é muito complicado. Já é uma situação muito preocupante. Não podemos pensar em ficar nem próximos da zona do rebaixamento. Então temos que vencer esses 2 jogos. Vamos ver o que acontece. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.